Evangelho, domingo da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo que marca o ponto médio do tempo ordinário, que se completará no 34º domingo do Tempo Comum, a Santa Liturgia nos convida a meditarmos o 6º capítulo do Evangelho de São João. O Evangelho da multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães, narrada por São João, acontece próxima ao tempo da Páscoa. Por isso a relação direta entre a multiplicação dos pães e a entrega do sacramento da Eucaristia, ela é muito forte, bem como o uso feito por João das palavras que vão ser, ou dos gestos rituais que o próprio Senhor vai tomar para si no dia da instituição da Santa Eucaristia. Mas, a parte esses particulares, o 17º domingo nos dá tantos tesouros, e esse ano, de uma maneira especial, tem um tesouro a mais, que é a festa de São Tiago Apóstolo, que está caindo exatamente no domingo, nesse domingo. E, obviamente, como o domingo tem a precedência, a celebração é do domingo, a solenidade dominical. E a festa do apóstolo cede lugar, então, à celebração da solenidade dominical do 17º domingo do Tempo Comum. Como a beleza da Igreja nos introduz nesse domingo especial, o 17º domingo, a partir já da oração coleta que temos nas mãos. A oração que introduz a Santa Missa diz assim: "Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam." Como é significativa essa oração, e quando a colocamos à luz do Evangelho e dos textos que a Santa Liturgia hoje nos traz, se torna ainda mais bonita. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como durante essa última semana meditamos e
focalizamos muitas vezes os nossos exemplos sobre a custódia dos bens que passam, o tempo, as relações, as atividades pastorais, os empenhos familiares, para buscar aqueles que não passam, para buscar neles, na celebração, no cuidado desses bens, os valores eternos. Em cada momento em que estamos realizando essas atividades, que são bens passageiros, dividimos ali a amabilidade, o amor, dividimos ali a fé, dividimos ali a memória dos acontecimentos do Senhor, das graças que o Senhor faz em nosso favor, dividimos ali a nossa esperança, dividimos a palavra de Deus, dividimos a oração, dividimos a Eucaristia, dividimos, sobretudo, o ensinamento e a vivência dos valores cristãos e dos valores morais da nossa fé, associados à nossa fé. Esses são os bens que não passam, os bens eternos. E somos chamados a, como falávamos outro dia, ensinar nossos adolescentes, ensinar nossas crianças a persegui-los e seguindo, pegando mais uma vez o exemplo de Santa Brígida e dos santos pais e mães de família, cultivarmos zelosamente o quê? O ensinamento e a vivência dessas coisas em nossos lares. E olha, pensando nisso, poderíamos dizer, hoje estamos começando a 17ª semana do tempo comum, mas olha que a Santa Liturgia nos dá a chance de coroar o caminho que fizemos durante a 16ª semana hoje, com o belíssimo texto da Carta de São Paulo aos Efésios. O capítulo 4 que acabamos de ouvir, perdão, estou falando como se tivéssemos já participado da missa, acabamos de ouvir só o Evangelho, mas podem pegar para ler, quem já participou da missa já ouviu, quem ainda não participou, pegue o texto e leia. Estamos diante de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Irmãos e irmãs, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Olha aí, e falamos tantos nesses últimos dias a respeito da beleza da vocação e colocamos essa pergunta, Senhor, o que eu posso te oferecer ainda no caminho da minha história, no caminho da minha vocação? Eu quero te oferecer mais, Senhor. Ilumina-me para que eu consiga te oferecer aquilo que lhe é agradável. E São Paulo começa exatamente assim. Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. E agora São Paulo começa a elencar o que, meus irmãos? Se não, o padre vai pegar aqui, ele começa a elencar os bens que não passam, os bens eternos. Quais são os valores ou o que precisa estar presente na nossa vida hoje, para que vivendo os bens que passam, ou seja, para que tomando responsabilidade e ato de cuidado sobre tudo aquilo que o Senhor nos concede, nós possamos participar na graça redentora do Senhor que nos chamou à salvação. Como podemos tomar parte na vida eterna por meio da aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação? Como podemos cuidar dos bens que nos são entregues, de maneira que esses bens nos conduzam no caminho da salvação? É preciso que estejamos munidos, revestidos, é preciso que nós admitamos essas atitudes que agora Paulo nos fala. Com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Não é apenas com paciência no amor. O princípio que me leva à paciência, ou o ponto de partida, ou o alicerce, o fundamento sobre o qual se edifica o ato de paciência, não se trata de uma postura estoica, não se trata de uma postura que nós poderíamos dizer de autossuperação. Fundamentar a minha paciência no amor. O que significa dizer aprender a partir de Deus,
a sermos pacientes. Antes de tudo, quando penso na paciência, fica aqui um exemplo concreto. Como eu faço isso, padre? Teoricamente está bom, a gente entendeu. Concretamente, como é que eu faço isso? Já reparou que a gente fala muito de ter ou não ter paciência? Mas toda vez que a gente pensa ou que a gente se vê diante de uma exigência em relação à paciência, antes eu penso no amor que eu sinto por aquela pessoa e defendo essa verdade na minha vida? Antes de pensar na paciência, antes de dizer, meu Deus do céu, dá-me paciência, ou antes de dizer, eu já estou chegando no limite da minha paciência, ou antes de pensar, é preciso que eu tenha mais paciência, eu já consolidei esse hábito de recordar e pensar no amor que sinto por aquela pessoa, de dizer para mim mais uma vez com clareza e eloquência o amor que sinto por ela. E esse amor que eu declaro, quando eu o declaro, ecoa em mim a memória do amor do meu Deus por mim. Percebe? É um exercício. A gente, às vezes, é muito preocupado em medir a nossa paciência e declarar rapidamente ou que ela está e isso é realmente um milagre, ou que ela não está e a gente precisa ser socorrido. Mas quanto a gente faz memória do amor que é fundamento dessa paciência, do amor que sustenta, muitas vezes, aquele que vai ser necessário. O que, padre? O ato heróico. Muitas vezes a paciência, ela nasce de um ato heróico, mas esse heroísmo não vem apenas por uma exuberância de virtudes humanas, mas esse heroísmo nasce sobre um alicerce de um amor muito bem sedimentado e claramente conhecido e manifestado. Então, é preciso criarmos esse hábito de fazermos memória do amor que sentimos pela outra pessoa e observarmos o quanto essa nossa memória nos leva, o quanto essa nossa declaração, essa nossa tomada de responsabilidade, nosso assumir esse compromisso, ele está alicerçado, ou ele faz, melhor dizendo, memória do amor de Deus por nós. Quantas vezes um pai precisa corrigir um filho e uma filha e tem pressa que ele entenda logo aquela correção? E tem pressa mais ainda de que aquela atitude não se repita e de fato mude. E mude com consistência, ou seja, não mude por um tempo, mas mude perenemente. Essa pressa toda do coração do pai e da mãe em relação ao filho, e essa percepção dos limites que ainda estão presentes ali e parecem ser um tanto quanto rígidos ou aguerridos para retardar a mudança esperada, o crescimento tão desejado, pode levar à angústia no coração do pai e da mãe e, por fim, à dispersão. De maneira que, sentindo a necessidade de ser paciente e não sabendo como, se torna mais exigente e às vezes até agressivo em relação ao filho e à filha, criando assim uma certa distância na hora de escutar um ao outro. E isso é uma perda tão grande para o bem da família. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro e de dispor-se a ouvi-lo, boa parte do nosso relacionamento já está começando a desandar. Então, antes de mais nada, querido pai, querida mãe, calma, com calma, tenha calma. As coisas se transformam sim. Até as conversões mais difíceis podem acontecer e nós vimos isso na cruz do Senhor, no ladrão arrependido, nós vimos isso na experiência de Pedro, nós vimos isso na experiência de tantos outros homens e mulheres, nossos irmãos e irmãs que já tivemos a oportunidade de meditar a história de vida deles, como por exemplo São Camilo de Leles. E a gente já viu grandes passagens de conversão também na vida de grandes santos e até a conversão de homens que pareciam que não tinham mais jeito, como o assassino de Santa Maria Gorete. Então, calma, antes de mais nada, calma. O Senhor é por nós, e mais do que o desejo que nós temos de ver as coisas mudarem, o Senhor tem a certeza de que elas podem mudar. É preciso que a gente olhe junto com Ele, a partir dele, na direção certa.
a direção aonde os raios do amor do Senhor apontam, porque é olhando naquela mesma direção que nós vamos conseguir colaborar e participar da obra redentora de Cristo. Então essa é a primeira coisa, tenha calma. A segunda coisa importante, não deixe o teu coração se dispersar por nenhuma outra razão do amor que você sente pelo seu filho e pela sua filha. E do quanto o Senhor tem te ensinado a amá-los sempre mais. Faz memória de todo o bem e de todo amor que você sente por eles e deixa o coração se tornar terno outra vez diante daquilo que já é uma obra do Senhor. E fazendo memória desse amor e dessa ternura e refletindo de maneira consciente sobre aquilo que precisa ser tocado e falado, vai amadurecendo o discurso que precisa ser feito e vai pedindo ao Senhor a ocasião para que aquilo aconteça. Não tenha pressa. Pressa nessa vida a gente só tem que ter para amar. Isso a gente tem que ter muita pressa. Você não pode deixar para depois. Mas todas as demais coisas, elas têm um tempo para se resolverem. E a gente precisa entender esse tempo. Parece estranho esse discurso, mas é mesmo assim, sabe? As coisas na vida não se resolvem na hora que a gente quer. Se até mesmo a nossa história vocacional, como falávamos, né? Um poderia dizer, bom, já entendi tudo sobre a minha vocação. Eu sou padre, já sei o que tem que fazer e vou fazer isso até o final da minha vida, ponto e basta. E quem disse que o Senhor não pode levar por outros caminhos? E quantos foram os amigos padres que começaram a vida depois da consagração sacerdotal e o Senhor levou eles a um caminho talvez de eremitério, a um caminho monástico e depois a um monaquismo ainda mais estreito? Muito bem, a vocação de Santa Brígida, como falávamos outro dia, começou de um modo, como esposa, terminou como consagrada a sua caminhada, passou pela família da Ordem Terceira. Então o Senhor vai conduzindo a nossa história. Como é bom dar a possibilidade de descobrir no tempo que o Senhor nos mostra. Tudo tem o seu tempo. O tempo da conversão, o tempo da passagem, o tempo do crescimento vai chegar também na vida do seu filho e da sua filha. Invista no amor, na relação entre vocês, o quanto essa relação consolidada a partir da referência do amor de Cristo por nós e nutrida por esse mesmo Senhor, vai se transformando ao longo da vida em uma autêntica experiência, em uma autêntica entrega de si mesmo. Porque mais do que instruir e corrigir os nossos filhos, a gente, como cristãos, quer ver eles se tornarem santos. Então, que toda correção e orientação seja para que o coração deles se oriente na direção de um amor sempre maior, de uma entrega sempre maior a Deus e pelo próximo. Seja sempre na direção de serem totalmente voltados para Cristo e dispostos a oferecer Cristo como tesouro de vida. Mas para isso, Cristo, na relação com eles, vai se consolidando como tesouro da nossa vida, como pais e educadores que somos, ou como consagrados que somos. E é importante termos isso, hein? Existe um tempo, não se desespere, pois o Senhor da eternidade está por ti e quer orientar o seu coração. Por isso São Paulo, na continuação da carta aos Efésios, diz: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. E quantas vezes, olha que maravilha, no matrimônio vocês consagraram-se a Deus, um só corpo, e estão unidos pela aliança do mesmo Espírito. Como é importante recordarmos, em família, que nos momentos difíceis não somos forças independentes que estão tentando tirar cada qual na sua direção ou naquela que sugere, ou que parece ser, que alguém sugere, ou que parece ser a melhor direção.
mas que somos chamados a permanecermos unidos. Vocês lembram da imagem que falávamos ontem a respeito do membro amputado? E se uma vez amputado e colocado fora? Como dizia Santo Agostinho, fazendo a referência do Papa Pio XII, que foi o texto que ouvimos, pronto, já não tem mais o que fazer, já não dá nem para sarar, nem para recolocá-lo novamente em vida no corpo. Você não supera a doença e não restabelece, e não pode restabelecer. Perdeu-se, né? Perdeu-se. Então, somos um corpo. E se somos um corpo, precisamos permanecer unidos. Mas a unidade não se improvisa. A unidade ela acontece como vínculo de paz através de um caminho de renúncia de alguns, de mortificação de outros, de paciência de outros, talvez de penitência de algum outro, e coordenar tudo isso de maneira que a relação familiar continue sendo testemunho de um corpo coeso. Somos uma família unida e estamos unidos em Cristo e por Cristo, supõe uma docilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, pois ele precisa ecoar em nossos corações. E aqui lembramos do Senhor que disse que não veio para trazer a paz, mas a espada, e isso nos dá um aperto no coração, mas ao mesmo tempo o Senhor que veio trazer o Evangelho como espada que separa, é o mesmo Senhor que fala aos nossos corações e que derramou sobre a nossa casa o Espírito Santo, para que todos nós, repletos do Espírito Santo, possamos encontrar a justa medida para os vínculos de paz entre nós. Daí a importância do que falamos de não ser algo para depois a educação na fé e a vida concreta de fé dentro da nossa casa, com as crianças e, por fim, com os adolescentes. E queremos uma família unida, mas é fundamental colocar esses meios que estamos falando e essas medidas que estamos comentando para que, de fato, a nossa família seja uma família unida. Também, como diz São Paulo, é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Olha que maravilha, reina sobre todos, é Ele o Senhor da nossa casa, da nossa família. Não é um rei que faz outorga do poder real para esmagar os outros, né? Reina sobre todos, age por meio de todos, o que significa que não há apenas uma voz na nossa casa que nos pode ajudar a ouvir o sopro do Espírito Santo. Age por meio de todos e permanece em todos. Então é uma unidade que se realiza com a plenitude do Espírito em cada um dos membros do corpo. E como é importante que todo o corpo zele para que cada um dos seus membros viva na plenitude do Espírito. Olha que grande texto! O texto de São Paulo para nós hoje, a carta aos Efésios, capítulo 4. E quando olhamos para o Evangelho à luz desse texto de São Paulo aos Efésios, vemos o modo como o Senhor, recebendo os discípulos, provoca nos discípulos. João deixa isso bem claro, pois ele bem sabia o que estava fazendo, mas leva os discípulos a passarem do movimento da compaixão ao compromisso de amor, ao ato de entrega, de confiança e, por último, ao serviço e ao cuidado. Como assim ao serviço e ao cuidado, Padre? Todas essas passagens acontecem na relação entre Jesus e os discípulos até que o milagre se realize e o Senhor ofereça a eles uma necessidade imediata, o pão, diante da situação de fome e risco, de desmaio, que aquela gente poderia passar. Então, o cuidado amoroso e material do Senhor, que confirma sua ação messiânica. E depois a ação profética do Senhor, a gente viu na primeira leitura, né? A relação direta com o livro de Reis, a multiplicação dos pães feita pelo profeta Eliseu.
Mas, de maneira particular, o Senhor demonstra não apenas a preocupação pela realidade material, mas a preocupação em olhar para além dessa realidade. E aqui a gente volta para a oração coleta de hoje. Sois o nosso amparo, Senhor, amparo daqueles que em vós esperam. E sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Sem o auxílio, sem o socorro de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Ninguém é forte se olhamos para o Evangelho de hoje, porque estava todo mundo com fome e ia ficar fraco, ia cair pelo caminho. Ninguém é forte, ninguém é santo, porque foi a partir da docilidade e ao mesmo tempo da santidade do coração de Jesus que os discípulos foram educados ao zelo, à compaixão, à iniciativa, na responsabilidade de cuidar, à oferta e à confiança no nome do Senhor, entregando o que recolheram nas mãos do Senhor, e ao mesmo tempo aprenderam a agir pela caridade, oferecendo os dons em favor dos homens e ao mesmo tempo a não permitir que se desperdice aquilo que é de Deus. Essa é a última parte do ensinamento. Não vai desperdiçado aquilo que Deus nos oferece. Precisa ser cuidado com carinho e reservado para se tornar oferta para os demais. Deus nos abençoa para que nós nos tornemos bênçãos na vida dos outros. Isso já falamos tantas vezes, né? Como é importante. Por isso ninguém é forte, ninguém é santo. É dupla realidade, tanto material como espiritual. Redobrai de amor para conosco, Senhor, para que, conduzidos por vós e não por um outro, conduzidos por vós, aqui recordamos o texto de São Paulo na carta aos Efésios, usemos de todos os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Fantástico. Como a oração de hoje, coleta, ela abraça a proposta que o Senhor nos faz, que a Igreja nos entrega, essa grande passagem, essa grande mudança, não apenas de consciência, mas essa grande abertura para uma sensibilidade a mais na prática da nossa vida e do nosso cuidado familiar, no crescimento espiritual, exatamente no ponto médio do itinerário do tempo comum da Igreja, o 17º domingo. E vimos então a multiplicação dos pães. Vamos ter a chance de ler esse texto em vários outros momentos ao longo do ano, mas hoje com a luz, por assim dizer, do 17º domingo e do conjunto das leituras que a Santa Igreja nos oferece para meditarmos o Santo Evangelho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos nas mãos do Senhor o nosso itinerário da vida familiar e especialmente peçamos a intercessão de São Tiago para que possamos caminhar juntos rumo à vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tiago e dos santos apóstolos e da Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.